Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e vou falar hoje sobre as eleições. Vou fazer algumas observações a respeito do que está acontecendo, como eu vejo que as eleições estão ocorrendo. Bom, essa eleição teve um negócio sensacional. Muita gente ruim foi varrido, né? Foi jogado para as traças, não volta mais ao campo político nacional. Eu tenho a impressão que o Ciro Gomes e a Simone Tebet autocancelaram as suas respectivas carreiras. Eu vou dizer por quê. Primeiro, o Ciro é metido a sabidinho, muito inteligente, fala um economês que ninguém entende, nem ele mesmo, porque ele não sabe nada de economia. E ele fala com uma arrogância porque ele foi ministro da Fazenda, mas ele não sabe nada de economia. Não tem competência nenhuma. A crítica que ele faz da economia é um negócio de criança de segundo grau. Tá certo? E o Ciro é muito arrogante. Então ele fala com aquela ênfase toda e ele não sabe, não olhou para o exemplo do Lula para se precaver. Ele esqueceu do problema da internet, a influência que a internet tem nas eleições. A internet permite que saiba tudo a respeito do candidato que você está interessado a saber. Foi assim que aconteceu. O Lula foi esmagado, destruído, ridicularizado pela internet. Botaram o Lula completamente nu. Ficou lá aquele cadáver putrefato, emanando odores péssimos, pronto para ser enterrado, e vai ser enterrado agora, evidentemente. Tá? E o Ciro não percebeu, fez com o Lula, eu percebi nele uma estratégia. O que ele fazia? Ele batia forte, mais forte em Lula, que era para pegar os eleitores do Lula. Lula não fosse ao segundo turno e ele ficasse no lugar como uma terceira via. E ao mesmo tempo batia em Bolsonaro, mas batia de leve em Bolsonaro, porque ele não tem nada para bater em Bolsonaro. Lula é um campo fértil. Aí ele se entusiasmou com aquela facilidade de falar mal do Lula. Ele se entusiasmou e exagerou, porque o pessoal de Lula tem horror ao Cícero agora. Imagine no futuro, se ele viesse candidatar lá em 26, contra um petista, contra, sei lá, o Zema, que provavelmente será um futuro candidato, o Tarcísio também poderá ser um grande candidato. Vão levantar todos esses vídeos do Ciro Gomes, mostrar como ele é incoerente, ele é imoral, ele é mentiroso, ele é uma pessoa não confiável, ele roda todos os partidos que tem no Brasil. Então é uma pessoa que não tem base fixa, não tem tranquilidade para se manter numa posição e fazer a carreira dele. Então agora, desta vez, ele se estragou. Primeiro pela porcentagem de votos que ele derreteu com a estratégia burra que ele teve. Tá certo? Então ele não tem mais capacidade de trazer ninguém para o lado dele. E também ninguém vai querer. Eu acho que o Bolsonaro, por exemplo, nem pensou em tocar o Ciro, porque era uma má companhia. E vai ser visto assim. E também a idade pesa lá em 26. Ele só quer ser presidente, meu amigo. Então não vai dar para ele. E já tem dois candidatos certos, que é o Tarcísio, provavelmente o Tarcísio, não sei se o Tarcísio, porque o Tarcísio vai para o primeiro turno como governador de São Paulo. Depois vai ter, lá em 26, ele terá a oportunidade de ir para o segundo período, tá certo? E tem o Zema. Essas condições aí estão plantadas. E o Cícero, o Ciro, acabou. Liquidado mesmo. A Simone Tebet, além de incompetente, total incompetência, politicamente falando, e também não tem condição nunca de dirigir um país, não tem condição de dirigir o estado dela, ou quanto mais um país. E por outro lado, também fez uma coisa errada. O Lula atacou o tempo todo o agronegócio. Diz que as pessoas do agronegócio eram nazistas. E ela vai e apoia o Lula? Né? Apoia o Lula?
Que futuro ela terá? Primeiro, demonstrou que não tem capacidade nenhuma política, não agregou nada. O Ciro perdeu para ela por ele atacar demais o Lula, foi isso. Tá certo? Então, ela não tem condições de indicar ninguém, porque ninguém acompanha ela. E como o Ciro está... Eu acho que todos os eleitores de Ciro, todos, quando eu falo assim, a maioria, a esmagadora maioria, será Bolsonaro. Porque está com tanta raiva do Ciro, que maltratou, detratou o Lula, arrasou, liquidou com o Lula, né? Chamando Lula de ladrão, etc. E tal. E o que é normal. Mas eu acho que essa facilidade que ele tinha de colocar, né, de xingar, de dizer as verdades sobre as grandes, péssimas qualidades do Lula, ele exagerou. E aí o pessoal que ficou com ele pensando, né, que ele no fim ia apoiar o Lula, alguma coisa desse tipo, não vai querer, pô. Não vai querer. Porque primeiro é o seguinte, podemos notar aí que é a primeira vez que eu vejo um chefe de partido, um candidato à presidência, que apoia, né, apoia o outro, ele envergonhadamente. Tanto que no apoio, o discurso de apoio dele, ele não fala nem no nome do Lula. Então, um apoio envergonhado. Né? Você tem votos envergonhados. Agora, apoio envergonhado, o primeiro foi Ciro Gomes. Depois foi a própria Tebet. A própria Tebet também. Envergonhadamente apoiou o Lula. Ora, como é que vai se apoiar numa hora dessa, numa situação dessa, tão sem entusiasmo, envergonhadamente? Isso significa que os votos dela também não serão todos para o Lula. Eles vão para o homem que defende o agronegócio, que é quem? Jair Messias Bolsonaro. Tá certo? Meus amigos, outra coisa, essas eleições de 2022, muito importante. Liquidou o PSDB. Vai tornar-se um partido naniquinho e vai desaparecer. Mas ele é muito perigoso. Quem são os principais caciques, os caciques mais visíveis do PSDB? São Fernando Henrique Cardoso, olha só, Aécio Neves, José Serra, João Dória, Geraldo Alckmin. Eu falo Geraldo Alckmin porque ele é um dos fundadores do PSDB. Ele saiu agora porque brigou com João Dória botou ele para fora do partido. E brigou porque ele queria apoiar o Lula. Tá certo? Mas ele é um PSDB raiz. São essas pessoas que estão aí. Eu acho que o Alckmin encerrou também a carreira dele. Nunca mais vai ser candidato. Acabou. Porque ele destruiu o partido. E foi para outro partido para apoiar o Lula e vai morrer junto com o Lula. E também morrerá. Lula não terá mais oportunidade nenhuma. Tá certo? Inclusive pelas condições físicas que ele aparenta ter. Então, olha só. O Fernando Henrique está fazendo o papel de bobo da corte. Com a sua vaidade, com o seu pavonismo. Né? Um bobo da corte. O que ele está fazendo? Querendo apoiar. Fez aquele manifesto pedindo ao povo brasileiro para votar na ditadura. Desculpa, votar na democracia. Dar um voto na democracia. Agora, se você olhar, veja como Fernando Henrique é enganador, é mau caráter. Como é que ele fala votar e não diz em quem? Ele sabe que é o Lula que ele está querendo dizer. Que ele acha Lula a cara da democracia brasileira. Agora, eu acho Fernando Henrique também a cara da democracia brasileira. É mais democrática do que Lula. Porque Lula não conseguiu fazer o que o Fernando Henrique já fez. Fernando Henrique deu um golpe de Estado. Ele expandiu o seu próprio mandato. Com muito dinheiro. E com muito dinheiro. Fernando Henrique é um desastre. É um homem que, sei lá, é capaz de matar a mãe para ser alguma coisa. O azar dele, e ele está velho já, está chegando no final de vida, a carreira já acabou.
porque ninguém acredita mais nele. Todo mundo que ele pôs o dedo perdeu. Olha, ele perdeu 2 vezes para o presidente, ele só fez se eleger. Né? Depois que ele terminou o período dele, ele botou José Serra, botou o dedo de José Serra perdeu. Perdeu 2 vezes para o Lula. Acho que foi José Serra e Alckmin, sei lá. Perderam 2 vezes para Dilma. E vão perder 2 vezes para o... São 6 eleições que o Fernando Henrique perde. Ele bota o dedo e bota o apoio, o candidato desaparece. Tá certo? Então o Fernando Henrique, o mais que ele tem que fazer é juntar com seus netos e filhos, etc. E ver o resto de sua vida e abandonar a política, porque ele não tem capacidade nenhuma. Um dos piores políticos que já existiu no país. Nunca elegeu ninguém depois que ele terminou o período dele. Nunca elegeu ninguém. Eu falo como presidente, tá? Não sei os outros. Falo como presidente, não elegeu ninguém. Ele tem uma frustração muito grande. Inclusive ele dizia que o Lula era ingrato porque nunca chamou ele para tomar um café. Ingrato. Isso como é que é? Se auto-entregando. Ingrato? Porra, por que ingrato? Porque, naturalmente, ele ali está dizendo o que ele tem na consciência, que ele traiu o José Serra e ajudou a eleger o Lula. Tá certo? Então, ingrato é isso, que Lula nunca tinha chamado para um cafezinho. A Dilma o chamou, ele ficou feliz, foi lá, jantou e saiu dizendo bobagem, que a Dilma era uma mulher honrada. É mau caráter, Fernando Henrique. Qualquer cafezinho, qualquer jantarzinho, compra ele. A vassoura bolsonarista. A vassoura agora é bolsonarista. Ela fez uma grande limpeza nesse negócio. Veja só, esses traidores de Bolsonaro. Joyce Halseman, em 2018 ela teve mais de 1 milhão de votos. Você sabia disso? Sabe quantos ela teve agora? 14 mil. Não foi eleita. Olha que desgraça. Essa mulher fez um inferno na vida de Bolsonaro. Traindo Bolsonaro, etc. Depois veio o senhor Alexandre Frota. Alexandre Frota teve 155 mil votos lá em 2018. Agora ele teve 24 mil. Também não foi eleito. A vassoura bolsonarista não é brincadeira, meu irmão. Os irmãos Weintraub. Não sei se está escrito certo, mas tudo bem. Os irmãos Weintraub. O primeiro, o Abraão, ele foi ministro da Educação do Bolsonaro. Saiu numa confusão porque xingou lá os ministros do STF, os ministros do STF caíram em cima dele e tal, daqui a pouco ele teve até que viajar para fora do país. E o irmão dele, o Weintraub, se ficasse no governo Bolsonaro, ele seria o próximo candidato, teria sido o candidato de Bolsonaro em São Paulo, né? Ou pelo menos disputaria com o Tarcísio, mas saiu chutando balde, etc. Tal, ele e o irmão dele. O Abraão teve 4 mil votos. 4 mil votos. O irmão dele foi muito melhor ainda, 900 votos. Brigar com o Bolsonaro, meu amigo, não é brincadeira. Então, esses caras. O ex-ministro da Saúde, aquele Mandetta, aquele inescrupuloso, que dizia, fique em casa, quando você não estiver respirando, você vá para o hospital. Quer dizer, matar as pessoas dentro de casa, que queria matar as pessoas dentro de casa para não encher o hospital. Aquele cara, um bandido, pensou que estava mandando, que estava acertando tudo na política de educação. Pensou que já tivesse com mais popularidade do que o Bolsonaro. E aí partiu para o ataque a Bolsonaro, para a traição e ataque a Bolsonaro. Levou uma lapada, está até hoje perdido na vida. Se candidatou a senador lá pelo, Mato Grosso do Sul. E perdeu exatamente para quem? Para Tereza Cristina, a ministra do Bolsonaro. Vagabundo é assim mesmo, tem que levar porrada. E foi uma grande porrada, porque ele se achava o tal, o popular. Tá certo, meus amigos? Bom, e aí eu deixo quem quiser pode pegar esse endereço aqui
e abrir, não vou abrir porque vai ficar muito grande, e abra para vocês em algum lugar, como, copie e abre, porque fala exatamente sobre a vassoura bolsonarista, entendeu? Mostrando os traidores do Bolsonaro que perderam. Ok, meus amigos, olha só, eu estou com muita fé. Claro, se você olhar os apoios que o Bolsonaro tem tido, e os apoios... Olha o apoio do Lula aí. O apoio do Lula é quem? José Serra. É FHC. José Serra, você já ouviu falar de José Serra? Nunca mais ouviu falar desse cara. Ladrão, tá pendurado aí no STF. João Dória. Porra, João Dória, rapaz. Parece que é o melhor deles, porque saiu e foi pra Europa, tá trabalhando pra caralho. E haja caralho, porra. O Geraldo Alckmin, você já sabe o que ele tá fazendo, né? Papel de bobão. Toda hora ele bota um vídeo ele falando mal do Lula. Toda hora se bota um vídeo dizendo assim, olha o que o vice do Lula está falando do seu candidato a presidente. É demais. Mas tá bom, pessoal, eu acho que ficou já bastante grande isso aí. E espero na próxima vez a gente falar. E eu quero realmente fazer um vídeo, quando o Bolsonaro vencer, fazer um vídeo pra gente comemorar. De comemoração. Prometo, tá? Um abraço e até a próxima. Tchau. Não tá querendo, mas mais. Tchau. Tchau.